1. A jovem energia e autenticidade de Peter Parker. Tom Holland traz ao papel de Peter Parker uma energia jovem e autêntica que é difícil de encontrar em outras versões do Homem-Aranha. Quando ele assume o papel, Holland consegue transmitir de forma impecável a sensação de um adolescente que ainda está tentando entender o que é ser um herói e como lidar com os desafios típicos de um jovem adulto. Ao contrário de outras versões do personagem, Holland faz questão de enfatizar os dilemas de um adolescente comum, como os problemas na escola, com seus amigos e até mesmo com sentimentos em relação a pessoas especiais. Essa energia não é apenas uma característica do ator, mas reflete a maneira como o próprio Peter Parker deveria ser nos quadrinhos, alguém com superpoderes, mas que ainda está aprendendo sobre o mundo e, claro, a grande responsabilidade que seus poderes trazem. Tom Holland consegue ser um Peter Parker vulnerável e engraçado, mas ao mesmo tempo luta com as mesmas questões de qualquer pessoa da sua idade, criando uma conexão profunda com o público. Ele não é apenas o Homem-Aranha que luta contra vilões, mas é o jovem que tenta entender o mundo e, muitas vezes, falha, mas sempre aprende com seus erros. Essa versão genuína e verdadeira de Peter Parker é o que torna Tom Holland o melhor ator para dar vida a esse personagem em toda a sua complexidade e humanidade. 2. A química com os outros personagens do UCM. Outro motivo importante para Tom Holland ser considerado o melhor Homem-Aranha é a química incrível que ele tem com os outros personagens do universo cinematográfico Marvel, UCM. Em muitos filmes, os heróis têm que carregar o peso da história sozinhos, mas a dinâmica de Holland com os outros membros do UCM é uma das mais cativantes de todas as franquias de super-heróis. Sua relação com Tony Stark, por exemplo, é um dos maiores pontos altos da trilogia de filmes de Homem-Aranha. O mentor-discípulo entre Tony Stark, Robert Downey Jr., e Peter Parker é algo que foi desenvolvido com grande cuidado e emoção. Tony vê em Peter uma versão mais jovem de si mesmo, alguém com grande potencial, mas também alguém que precisa ser guiado para não se perder pelo caminho. Essa relação de pai e filho proporciona momentos profundos e comoventes ao longo dos filmes, especialmente em Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores, Ultimato. Além disso, a interação de Holland com outros personagens, como o Homem de Ferro, Capitão América e até mesmo a MJ, Zendaya, traz um toque de leveza e humaniza o universo do MCU. Quando ele compartilha momentos de amizade com os Vingadores, ou até quando se desentende com outros heróis, esses momentos são preenchidos com uma naturalidade que passa a sensação de que, apesar de ser um super-herói, Peter Parker é apenas mais um jovem tentando encontrar seu lugar no mundo. 3. A conexão emocional com o público. Tom Holland tem uma habilidade incrível de criar uma conexão emocional com o público, algo essencial para um personagem como Peter Parker. A capacidade do ator de mostrar vulnerabilidade e os conflitos internos do personagem é um dos grandes pontos fortes de sua versão. Ele consegue interpretar as inseguranças de Peter, suas dúvidas e suas angústias com uma sinceridade que faz com que qualquer espectador consiga se identificar. Um exemplo claro disso pode ser visto em Homem-Aranha, Longe de Casa, quando Peter lida com a perda de Tony Stark, seu mentor e figura paterna. Ao longo do filme, vemos Peter tentando se firmar como herói sem a ajuda de Tony, enfrentando as responsabilidades que a perda traz, o que o faz questionar sua própria identidade. Isso não é só o reflexo de uma trama de super-herói, são dilemas universais de alguém tentando crescer sem uma pessoa importante ao seu lado. Ao interpretar esses momentos com tanto sentimento e humanidade, Holland não só faz com que o público se importe com Peter Parker, mas também faz com que cada momento de sua jornada seja sentido com intensidade. Isso cria uma conexão emocional muito forte entre o público e o personagem, fazendo com que as vitórias e derrotas de Peter tenham um peso real para quem está assistindo. 4. A inovação nas cenas de ação e luta. Um dos maiores destaques dos filmes de Tom Holland como Homem-Aranha são as cenas de ação e luta, que são incrivelmente bem feitas e inovadoras. A agilidade e o estilo único de luta do Homem-Aranha sempre foram um dos seus maiores símbolos, mas a forma como isso é retratado nos filmes do UCM, especialmente em Homem-Aranha, De Volta ao Lar e Vingadores, Guerra Infinita, é algo que realmente se destaca. O uso de CGI, juntamente com a habilidade de Holland nas cenas de ação, permite que o Homem-Aranha seja mais acrobático e dinâmico do que nunca, trazendo uma sensação de fluidez e velocidade nas batalhas. Ele não é apenas um herói que luta com seus inimigos, mas um personagem que se move e age de uma forma única, adaptada à sua habilidade de escalar paredes e saltar grandes distâncias. Além disso, Holland também é capaz de criar cenas de ação que misturam humor e tensão de uma forma única, como no filme Vingadores, Guerra Infinita, onde ele se junta aos Vingadores em uma batalha épica contra Thanos. Mesmo em meio a uma guerra contra uma ameaça global, Holland consegue trazer à tona a leveza e o otimismo do Homem-Aranha, o que cria uma dinâmica interessante nas cenas de ação, além de manter o tom do personagem fiel aos quadrinhos e aos filmes anteriores.
O modo como ele consegue misturar essa ação com a personalidade e o humor de Peter Parker faz dessas cenas algo completamente novo e marcante para o público. 5. O crescimento do personagem ao longo dos filmes. Uma das características mais marcantes da versão de Tom Holland é o crescimento contínuo de Peter Parker como personagem ao longo de sua trajetória no UCM. Em cada filme, podemos ver um Peter que está amadurecendo, lidando com as responsabilidades que ser um herói traz e também com as dificuldades de crescer e se encontrar no mundo. No início, em Homem-Aranha, De Volta ao Lar, vemos um Peter que ainda está tentando provar seu valor aos outros e que se sente mais confortável trabalhando ao lado dos Vingadores do que enfrentando desafios sozinho. Ele ainda é um adolescente, inseguro e muitas vezes inexperiente, mas isso não impede que ele mostre seu potencial como herói. Com o tempo, especialmente em Vingadores, Guerra Infinita e Vingadores, Ultimato, Peter começa a demonstrar mais confiança em suas habilidades, embora ainda cometa erros e precise aprender com suas falhas. A jornada de Peter, de um adolescente inseguro para um herói que entende o peso de suas responsabilidades, é algo que é muito bem retratado nas performances de Tom Holland. Esse crescimento é um dos principais motivos pelos quais a versão de Holland é uma das mais completas, pois o público tem a oportunidade de ver Peter evoluir e se tornar uma versão mais madura e consciente de si mesmo e de seu papel no mundo, sem perder as características essenciais que fazem dele um herói tão humano. Tom Holland, com sua habilidade de criar uma profunda conexão emocional, sua energia e a maneira como retrata o crescimento de Peter Parker ao longo dos filmes, se destaca como o melhor Homem-Aranha. Ele é um ator que consegue equilibrar um jovem herói com os desafios e a luta interna de um adolescente, fazendo com que sua versão do personagem seja não apenas autêntica, mas também muito mais próxima da experiência de muitos fãs. Sua dinâmica com os outros heróis do UCM, sua habilidade nas cenas de ação e o carinho que ele transmite por Peter Parker tornam a interpretação de Holland única e memorável. Além disso, sua relação com os outros membros do UCM e sua habilidade de se destacar mesmo entre tantos heróis mostram que, apesar de ser um super-herói, Peter Parker ainda é, acima de tudo, um jovem tentando entender seu lugar no mundo. Tom Holland se firma como o Homem-Aranha definitivo por capturar a essência do personagem, trazendo-lhe humanidade, humor e um toque de realismo que é essencial para quem é o herói que todos nós gostaríamos de ser. E você, também acha que ele é o melhor Homem-Aranha ou não? Comente e inscreva-se!